Ora, bem-vindos a mais um To Be or Not To Be Rural e hoje, para desfazer alguns mitos em torno do milho, que é um dos cereais mais representativos em Portugal, e temos o João Coimbra para nos esclarecer e elucidar. Diga-me uma coisa, para quem é um leigo, o milho gasta muita água, não gasta? Podemos dizer que sim, que utiliza muita água. Nós não gastamos água, nós utilizamos a água porque a água, nós não destruímos a água é do ciclo hidrológico, é a água que chove, é a água que vem nos rios e, portanto, o milho utiliza bastante água, mas produz muito à proporção. Portanto, e o que nos interessa é ver o que é que cada litro de água produz, em termos de valor acrescentado ou em termos de quantidade de alimento que nós tanto precisamos, que o país está muito deficitário em cereais e principalmente o milho, que é aquele mais utilizado também. Esta água vai proporcionar uma grande capacidade de produção e uma grande capacidade de nos tornar mais autossuficientes, que é o grande objetivo deste cereal, é deixar Portugal bastante mais confortável daquilo que tem hoje, que é grandes dificuldades em abastecer de um produto de primeira necessidade, que é aqui a grande vantagem deste cereal. É um produto que nunca tem elasticidade nenhuma e isso faz com que é sempre preciso milho. E, portanto, a água aqui é um fator multiplicador que é fundamental não perdermos essa oportunidade que temos, porque o país continua a ter muita água e continua a ser preciso produzir, que é o grande primeiro objetivo da produção de milho. Diga-me uma coisa, uma ideia que eu também tenho, que pode ser errada, é de que o milho é também muito pouco eficiente na utilização de fertilizantes. Isto é verdade? Nós temos sempre a ideia de que o milho é uma planta muito agressiva, porque precisa de agroquímicos, precisa de água, mas não é assim, porque cada vez mais conseguimos hoje, através de boas práticas agrícolas, reduzir quase a zero as aplicações. Os fertilizantes continuam a ser necessários, mas mesmo esses estão hoje a caminho de uma grande redução. Portugal foi dos países que conseguiu fazer maior esse esforço de redução das aplicações destes fitofármacos. E como? Com a chamada agricultura de precisão. Hoje já não se aplica os produtos como se aplicava há 20, 30 anos. E porquê? Porque capacidade de perceber qual é o dia que é preciso esse fertilizante, qual é o dia que é preciso esse fitofármaco, e cada vez mais os fitofármacos são hoje como os medicamentos das plantas. Temos que ter plantas saudáveis, solos saudáveis, e é isso que o agricultor está a conseguir hoje reduzir e substituir práticas que fazia muitas vezes porque não havia esse conhecimento, por capacidade de intervir nos momentos certos, na hora certa, e portanto fez com que reduzisse muito as necessidades. O milho praticamente tem um herbicida e pouco mais, e por isso consegue hoje adaptar-se perfeitamente a esta necessidade de termos alimentos cada vez mais saudáveis e cada vez mais prontos para serem um grande complemento para a nossa saúde e termos alimentação cada vez mais saudável. Diga-me outra coisa, o milho adapta-se ou não ao nosso território? Porque há a ideia de que não se adapta ao nosso território nacional. É muito curioso que o milho é uma planta tropical, uma planta que nós trouxemos, que nos descobrimentos veio para a Europa, não estava adaptada e de repente percebeu-se que o milho era uma planta extremamente robusta que consegue entrar em todo o tipo de solos, em todo o tipo de climas e é hoje feito em todo o país. Talvez seja a única cultura associada à vinha que está em todos os países, norte a sul, no continente, nas ilhas, onde é um fator fundamental para o desenvolvimento rural do país, porque é o dos cereais que traz mais valor acrescentado, como as pastagens, como as silagens, onde depois vem o leite. Portanto, o milho é a base de toda a alimentação animal e também, hoje, cada vez mais, da alimentação humana, que se está a concentrar cada vez mais no milho. Muito obrigado, mas diga uma coisa. Um mito que eu tenho, se calhar, é de que o milho é um cereal de baixo valor acrescentado e, portanto, devia ser preterido em função de outro tipo de culturas que tivessem mais valor acrescentado. Isto faz sentido? É verdade que há culturas com muito mais valor acrescentado, mas o milho tem uma grande vantagem, é que é um produto de primeira necessidade que todos precisamos. E nós assistimos, por exemplo, agora, quando há qualquer tipo de crise, como foi a crise do Covid, da guerra, da inflação, estes produtos são os mais necessários, porque estes não há alternativa. Eu, se tiver um produto de muito valor acrescentado, uma fruta, um legume, eu posso prescindir deles. Agora, o pão, o leite, a carne, são produtos que não têm nenhuma elasticidade e, portanto, é necessário
principalmente os países que são importadores, terem o mínimo dos mínimos para não ficarem sujeitos depois a carências graves. Porque se eu faltar um vinho ou uma azeitona, provavelmente eu tenho uma alternativa. Se me faltam os cereais, esta cadeia de alimento que depois vamos ter a seguir, mesmo na alimentação humana, cada vez mais é difícil de substituir. E por isso, cada vez mais temos de ter também esta reserva para conseguir não parar a nossa agroindústria. Como deve saber, por exemplo, sabia que as cervejas hoje são feitas com milho. A gente pensa que uma cerveja é feita de cevada. Não, grande parte é o milho que ali está. Papas para bebê. Sabia que a Coca-Cola leva açúcar de milho e que o papel que todos temos à nossa frente é coberto de milho. É isto que nós temos cada vez mais. O milho hoje também tem valor acrescentado. Cada vez mais conseguimos trazê-lo para as áreas com mais valor acrescentado, que é a alimentação humana, principalmente porque nós importamos de todo o mundo. Como somos muitos importadores, muitas vezes os nossos agentes não conseguem importar milho de boa qualidade. E a segurança que têm em importar ou deixar de importar e consumir o milho nacional é que tem garantia de qualidade, de proximidade. Não precisam de tanta transporte. O milho vir do Brasil, que tem que ir para Roterdão, tem que vir para Portugal, tem depois uma pegada também associada ao seu transporte e à sua logística, que o país pode ter a garantia de fornecer esse produto à nossa indústria. Já agora, para terminar, diga-me uma coisa. Porquê é que acha que é importante esclarecer estes mitos à população em geral? Porque eu acho que muitas vezes nós já abandonamos este conhecimento que tinham os nossos avós, os nossos pais, e migramos muitos de nós para as cidades e começamos a ter uma informação que muitas vezes não vem da origem de onde existe esta agricultura, onde existem estes agentes económicos, e muitas vezes associamos a outras coisas que ficaram na nossa ideia, de que a agricultura seria uma coisa para pessoas antigas, velhas, que tinham uma capacidade de se autoabastecer só para a sua horta. E hoje a agricultura é uma profissão altamente tecnológica, altamente necessária ter pessoas com formação superior e pode dar resposta, porque somos cada vez menos, os agricultores são menos, mas podem cada vez produzir mais e melhor. E isso é uma comunicação que nós não conseguimos transmitir. E, portanto, o que convidamos a todos é que quando vão ao campo, quando saem da cidade, vejam o que é que está naqueles hectares e vejam o que é que lá está para aquilo que é a sua alimentação. Porque nós hoje já temos a certeza que quando abrimos o frigorífico está lá qualquer coisa. Imagine que abria o frigorífico e não estava lá nada. Nós temos esse problema na saúde, temos na justiça, temos medo que aquilo possa não existir. Na alimentação deixamos de ter esse medo e, portanto, também já não nos preocupamos muito com isso. Mas eu acho que é importante darmos este conhecimento às pessoas para saber que estão bem resolvidos grandes partes destes problemas, apesar de ser cada vez mais desconhecido deste setor. Mas é um setor que se está a modernizar e está com capacidade de intervenção e poder fazer grande parte desse desafio, que é alimentar os portugueses com proximidade, com qualidade e a preços baixos, que é um grande desafio que hoje é mais complicado quando fazemos um mercado globalizado. Muito obrigado. Bom, de facto, vamos cada vez menos à terra, mas podemos sempre voltar aqui ao To Be or Not To Be Rural, desta vez com o João Coimbra, que nos esteve a esclarecer sobre mitos em torno de um dos cereais mais importantes em Portugal, que é o milho. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima. Obrigado.